paz do Senhor Jesus. Curte, compartilha e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui, trazendo a palavra nessa noite. Uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que o Senhor lhe preparou esse dia. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Nós hoje vamos passear por essa história, que é uma história tão conhecida, mas que tem tanto ensinamento para a nossa vida, para o nosso coração. Então, se você trouxe a sua Bíblia, vai abrindo aí. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. É importante a gente mergulhar nessa história. Amém? Então, João capítulo 4, a partir do versículo 4, que diz assim: no caminho, no versículo 3, que diz assim: assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E João cansado, e Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria a água viva. Mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que essa que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Amém? E ela continua dizendo: por favor, Senhor, dê-me desta água. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui para tirar a água. E aí Jesus diz a ela: vá buscar seu marido. E ela responde: não tenho marido. E Jesus diz: é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Amém? Não vou continuar a leitura, pois eu sei que essa história é uma história muito conhecida, por vocês. E até quem não tem tanto o hábito de ler a Bíblia já ouviu em algum momento uma música, em algum momento já ouviu algo referente à história da mulher samaritana. A mulher samaritana não é o nome dela, tá? Samaritana fala da região em que ela morava, da região em que ela pertencia, que era da região de Samaria. E aí, ao mergulharmos nessa história, eu trouxe um tema para essa mensagem, embora a gente realmente vá versículo a versículo mastigando o que o Senhor tem para derramar sobre a nossa vida. E o tema dessa mensagem de hoje é o seguinte: que água você tem bebido? Você pode virar para o irmão do seu lado e perguntar assim: que água você tem bebido? Aí você vai responder, Indaiá. Como é aquela daqui de Vitória? Santa Clara. A de Vitória, como é? Santa Albertina, Fazer o marketing aqui que eu sei que o marido de Camila Marques trabalha lá e tal. A gente precisa fazer essa divulgação. E aí, que água você tem bebido? Nós vamos, ao meditar nesse texto, pensar sobre aquilo que tem saciado a nossa sede.
no capítulo de João, nós vemos vários encontros. Né? Nós vemos João, o apóstolo do amor, trazer tantas, né, palavras, tantas histórias referentes àquilo que Jesus viveu e trouxe para nossa, enquanto ele estava aqui na terra. E aí no capítulo 3, ele relata um encontro que foi muito interessante. Ele relata o encontro de Jesus com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um homem judeu, Nicodemos era um homem religioso, Nicodemos era um homem respeitado. Já no capítulo 4, nós vemos esse encontro da mulher samaritana, da mulher que vivia em Samaria. Uma mulher pecadora, uma mulher marginalizada e uma mulher desprezada. Nicodemos buscou Jesus quando já era tarde. Nicodemos buscou Jesus quando já era noite, no silêncio. Nicodemos buscou Jesus ali às escondidas. E ele também saiu em silêncio. Já a mulher encontrou com Jesus em pleno sol do meio-dia. Como a gente diz aqui, no pingo do sol do meio-dia, Jesus e essa mulher, eles tiveram um encontro. E esse encontro, diferente do de Nicodemos, não foi em segredo, foi um encontro público. As pessoas puderam ver que Jesus estava ali falando com aquela mulher. E ela, diferente de Nicodemos, não saiu em silêncio. Ela saiu anunciando com ousadia o resultado daquele encontro marcante que mudou não só a vida dela, mas que mudou a vida de todo um povoado. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Isso nos mostra que a água viva, ela não é oferecida apenas para um grupo de pessoas. Pessoas que muitas vezes nós consideramos especiais por ter certas habilidades, por serem favorecidos por algo ou por ter uma certa posição. A água viva, ela é ofertada para todo aquele que tem sede. Se você nessa noite tem sede, se na sua alma existe um clamor por mais, se na sua alma existe uma necessidade de saciar esse vazio que você já tentou de várias formas preencher, mas que até hoje você não conseguiu, saiba que o Jesus, que naquele dia estava lá em Samaria, ele está aqui nesta noite. E o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós. E Ele quer jorrar em você. Jorrar essa água na qual você nunca mais terá sede. Aleluia. E aí, ao meditar sobre esses versículos, né, sobre essa passagem, algumas palavras me chamaram a atenção. No capítulo 4, no versículo 4, ele diz: é necessário. No caminho teve de passar, na minha versão diz, no caminho teve de passar. Em outras versões diz, é necessário. Foi necessário passar por Samaria. Quando nós pensamos sobre a palavra necessário, necessidade, a gente tem um entendimento de que, necessário é aquilo que eu faço porque eu não tenho outra opção para fazer diferente. Não é? No nosso senso comum a gente não entende isso, não é necessário, é aquilo que eu tenho que fazer. Só que essa palavra aqui, traduzida do grego, ela é a palavra dei, que é expressa em outras passagens. E essa palavra dei, ela diz que necessário significa é preciso, é inevitável de Deus. Onde nós vemos essa expressão sendo usada? Lá em João, no capítulo 3, versículo 14, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz que era necessário que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou uma serpente no madeiro, é necessário, é preciso, é inevitável, faz parte do plano de Deus, fazia parte do plano de Deus que Jesus fosse levantado no madeiro, que Jesus fosse levantado na cruz do Calvário para perdoar o meu e o seu pecado. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 24, versículo 26 diz que era necessário. Mais uma vez nós vemos essa expressão dizendo que era inevitável que Cristo padecesse, que Cristo sofresse, que Ele tivesse em seu corpo as marcas da dor, do pecado que eu e você hoje cometemos.
Aquilo que você vive hoje foi necessário que há 2000 anos Jesus, ele fosse pregado, ele fosse aceitado, que ele fosse rejeitado, que ele fosse cuspido, que ele fosse motivo de escárnio. Era necessário ele passar por aquele lugar. E era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não porque não tinha outro caminho, mas porque Jesus escolheu passar por Samaria. Para você entender a gravidade ou a intenção de Jesus passar por Samaria, a intenção de Jesus dizer assim, não, eu escolho passar por esse caminho, é que existia um conflito entre os judeus e os samaritanos. E um judeu que se prezasse, ele jamais, ele escolheria passar por Samaria. Embora esse caminho fosse o caminho mais curto, que levava em torno aí, em média, de 2 a 3 dias de viagem a pé, existia outro caminho que acrescentava de 1 a 2 dias, que era por fora dessa região de Samaria. E os judeus, eles priorizavam, eles decidiam passar por outro caminho. Eles escolhiam ir pelo caminho mais longo só para não ter que se encontrar com o samaritano. Porque lá, em 2 Reis, capítulo 2, houve algo que fez com que fosse o que culminou nessa guerra entre povos. Quando houve a divisão do povo de Deus, quando o povo de Deus foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul ele foi tomado pelo governo assírio. E ao ser tomado por esse governo, aquele povo, os judeus que ali estavam, eles começaram agora a se relacionar com pessoas de outras etnias, com pessoas que adoravam outros deuses, com pessoas que faziam pactos, com o maligno, com pessoas que usavam não só a sua boca, mas usavam toda a sua adoração, o seu corpo, para cultuar a outros deuses, deuses pagãos. E o povo de Deus sabia que existia um mandamento que somente ao teu Deus prestarás culto, a nenhum outro Deus você pode adorar. Mas esse povo que estava ali no Reino do Sul, eles começaram a se corromper. Eles começaram a aceitar a presença daquele governo, a presença daquelas pessoas, a presença daquela cultura. E por causa disso, os judeus do Reino do Norte, eles olhavam para o pessoal do Reino do Sul e eles diziam, esses são impuros. Esses não são os nossos irmãos. Esses aqui são rejeitados, esses são escanteados. A gente não quer nem contato com esse povo. Porque se a gente tiver contato com esse povo, a gente vai se tornar como ele. E Jesus, quando diz, é necessário, quando a palavra diz que Jesus tomou essa decisão de passar por Samaria, ele estava dizendo, eu vim para trazer resolução a um conflito que foi iniciado lá atrás. Eu vim para aqueles que eram os meus, os judeus, mas eles me rejeitaram. E porque eles me rejeitaram, todo aquele que confessar o meu nome, todo aquele que confessar que crê no Filho de Deus, vai ter o direito de ter a vida eterna. Então Jesus, quando ele decide ir por aquele lugar, quando Jesus decide sentar ali na margem, na beira daquele poço, no sol de meio-dia, Jesus estava dizendo, eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui porque eu tenho um plano, eu tenho uma finalidade, eu estou aqui sacrificando, porque eu quero me encontrar com esta mulher, eu quero me encontrar com alguém. Eu quero mudar o destino dessa pessoa. Eu quero mudar a história de forma completa. Não só dela, mas de toda uma nação. Eu quero restaurar aquilo que já se havia perdido. E nessa noite, aquilo que aconteceu lá em Samaria, naquele poço, lá em Sicar, está acontecendo aqui nesta igreja. Glória a Deus. É necessário
Jesus disse, eu decido vir nesta noite, eu decido passear por este lugar, a minha presença está aqui, eu estou aqui. Você que quer ter um encontro comigo, você que tem sede, você que está aí buscando de várias formas preencher aquilo que só eu tenho condições de preencher, a sua alma vai ser saciada nessa noite. Glória a Deus. O que para os homens era um caminho de rejeição, para Jesus era um caminho necessário. Glória a Deus. Quando aquela mulher começa a conversar com Jesus e começa a desviar a conversa, dizendo, mas e aí a gente deve adorar aqui, em Jerusalém? Onde é que a gente deve adorar? Ela estava desviando do foco daquilo que Jesus ele tinha trazido para transformar na vida dela. Muitas vezes, quando nós estamos diante do Salvador da nossa vida, nós permitimos com que as vozes contrárias comecem a ter lugar e espaço na nossa mente. A gente começa agora a beber de águas que, ao invés de saciar a nossa sede, começam agora a dar mais o quê? Mais distração. Começam agora a tirar o nosso olhar daquilo que deveria ser o foco do nosso olhar. Aquela mulher estar ali, Jesus pede água a ela e Jesus responde. Jesus pede água e ela responde, por que você está conversando comigo? A gente não deveria ter essa conversa. E aí Jesus insiste naquela conversa. E quando Jesus insiste em se encontrar com alguém, ele não vem apenas para um mero encontro casual. Ele vem para arrancar aquilo que está na tua alma, aquilo que ninguém vê, aquilo que está no profundo, aquilo que está no escondido. É o que Jesus faz, porque com ele habita a luz. Ele é a própria luz. Quando Jesus chega, as trevas elas são dissipadas. Quando Jesus chega, onde há escuridão, não há mais espaço, porque toda escuridão precisa fugir. Então, nessa noite, permita com que a luz do Senhor invada o seu coração, com que a luz do Senhor transforme a sua mente, com que a água da vida inunde não só o seu estômago, mas inunde todo o seu corpo. Permita com que o Senhor ele venha transformando de forma completa. Quando Jesus diz para ela, olha, quem beber dessa água que você está buscando beber, nas condições que você está buscando, porque era meio-dia e aquela mulher estava no pingo do sol do meio-dia buscando água. Não era o costume. O costume era ir quando o sol estava frio. O Senhor estava dizendo, olha, eu vejo a vergonha que você tem. Eu vejo a condição em que você vive. E ela responde para Jesus assim, Senhor, me dê desta água, porque assim eu não voltarei a ter sede. Jesus vai e fala algo nada a ver com nada qual para ela. Eles estavam falando sobre água. E Jesus de repente diz a ela, vai e busca o teu marido. Imagina a reação daquela mulher. A surpresa que aquela mulher não deve ter tido. Peraí, a gente estava aqui conversando sobre água. E esse homem do nada começa agora a falar do meu marido. E ela de pronto responde, não tenho marido. Ela fala a verdade. Quer que o Senhor comece a trabalhar na sua vida? Comece a falar a verdade. Permita com que a verdade, que é Jesus, ele diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Permita com que a verdade da palavra do Senhor invada o seu corpo, a sua mente, a sua vida nesta hora. Começa nessa hora a dizer, Senhor, lava meus pensamentos, lava-me dos pecados, Senhor. Eu te falo, Senhor, aquilo que eu menti outrora. Eu te falo a verdade agora. E aquela mulher, ela diz, eu não tenho marido. E Jesus agora vem com a revelação profunda. Porque quando nós chegamos para Jesus, nós achamos que Jesus tem apenas a salvação para nos dar. E eu não estou dizendo que salvação é coisa pouca não, tá? Salvação é algo extraordinário. Porque por mais que nós tentemos conseguir, pela força do nosso braço, nos salvar, seria impossível para nós.
Não há nada que na força do nosso braço, para conquistar a salvação, nós sejamos capazes de fazer. Não há escadaria que você suba, não há reza que você faça, não há madrugadas como a gente passou a madrugada em claro, que seja suficiente para fazer um homem ou uma mulher alcançar o reino dos céus, alcançar o perdão dos seus pecados. Mas Jesus estava dizendo aqui, olha, porque você falou a verdade, porque você permitiu com que eu entrasse na sua vida, eu vou fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Glória a Deus. E Jesus continua, ele diz a verdade, você não tem marido. Você teve 5 e esse que você tá não é o seu. E ela se assusta e diz assim, vejo que és profeta. Porque só um profeta poderia discernir ou poderia ter a revelação daquilo que estava em oculto. Quando a gente se encontra com Jesus, ele traz a salvação, mas ele traz também a revelação, ele traz a tona aquilo que está em oculto da nossa vida, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser arrancado, aquilo que precisa ser dissipado. Ele traz tudo que está aí nas trevas para a gloriosa luz. O Senhor, ele quer salvar a tua alma. O Senhor, nesta noite, ele quer matar a sua sede. O Senhor, nesta noite, ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar a certeza de que quando você fechar os seus olhos aqui na terra, você vai estar no céu com ele. Mas ele quer que enquanto você está aqui, você desfrute de uma comunhão. Você desfrute daquilo que o poder do Espírito Santo de Deus em você é capaz de fazer. Glória a Deus. E quando Jesus fala com ela, ela desvia do foco e ela começa aquela discussão teológica onde é que nós devemos adorar. E aí Jesus diz, olha, para com essa discussão teológica, para com essas besteiras, para com aquilo que não vai te levar para o céu, para com aquilo que está tirando o teu foco de mim. Quantas vezes nós estamos nos saciando de águas que estão tirando o nosso foco daquilo que é o foco que tem que ser Jesus. Quantas vezes nós estamos discutindo teologia, quantas vezes nós estamos discutindo a forma que deve adorar, se é com o braço levantado, se é com o braço baixado, se eu tenho que dar glória, se eu não tenho que dar glória, se eu tenho que usar saia, se eu tenho que usar calça. A gente está perdendo tempo diante do Senhor, perguntando coisas que não são fundamentais. Enquanto ele está dizendo, olha, mulher, crê em mim. Ele diz, crê em mim, mulher. Está chegando a hora que já não importa se você adora o Pai no monte ou em Jerusalém. Não importa se você vai adorar nesse monte que você vive ou se é em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco sobre a verdadeira adoração. Nós adoramos com conhecimento, ele fala dos judeus, porque a salvação vem por meio dos judeus e está chegando a hora, e a hora chegou onde os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O Senhor, nesta noite, ele está levantando verdadeiros adoradores. Ele está levantando uma igreja que não foi só saciada, que não só bebeu dessa água, que é o Espírito Santo de Deus em nós, mas que adora o Senhor, que permite o fluir desse Espírito, que permite com que o Espírito Santo conduza essa adoração, não mais de forma para divisão, mas para forma de unidade, para forma de união. E ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque o Pai, ele procura pessoas que o adorem desse modo. Porque Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se você quer saber como adorar ao Deus dos céus, ao Deus que é o teu Pai, você precisa da ajuda do Espírito Santo, porque Ele é Deus em nós. Ele é que conduz, é Ele que interpreta, é Ele que leva-nos para este lugar onde os rios do Senhor fluem dentro de nós. Aleluia. E ela diz, eu sei que o Messias, ele vai vir. E quando ele vier, ele vai nos explicar tudo. E Jesus conclui aquele encontro dizendo... Ele conclui aquele encontro revelando quem ele era. Ele diz, eu sou eu aquele que fala com você.
Essa expressão do eu sou, do sou eu, é a mesma que o Senhor lá em Moisés, o Senhor lá no Egito, ele usa para expressar o poder dele sobre aquelas obras que ele estava fazendo quando Moisés estava dizendo, olha, o Senhor mandou libertar o meu povo. E aí Moisés pergunta, e se o faraó me perguntar quem tu és? O que é que eu vou dizer? Qual é o teu nome? E o Senhor diz, responde que eu sou o que sou. O Senhor, Ele é, aquele que era ontem, aquele que é e aquele que será eternamente. Aleluia, adora o Senhor. Você é para dar palmas, bate palmas com alegria ao Senhor, dá glória ao Senhor. O eu sou o que sou estar aqui. Ele é o que você precisa. Ele é o Salvador. Ele é o libertador. Ele é a cura. Ele é a provisão. Ele é o amor. Ele é o pai. Ele é o amigo. Ele é o marido. Ele é. Nele nós temos a completa compreensão de que nele nós não precisamos de mais nada. Quando nós estamos mergulhados nele, nós entendemos que nós não precisamos de mais nada a não ser a presença dele. Aleluia. Aquela mulher, ao ouvir essa revelação, ela entende o que ela precisava fazer. Ela pega o seu cântaro, que era a representação simbólica, era o simbolismo daquilo que saciava a sua sede de forma física, e ela deixa o cântaro. E ela sai agora a anunciar na sua cidade, a dizer, venham ver, eu encontrei eu encontrei um homem que ele disse tudo ao meu respeito, eu encontrei um que diz ser o Filho de Deus, aquele que é o Messias, aquele que vai salvar o seu povo, aquele que é o que nós necessitamos, aquele que vai restaurar a paz nos nossos corações. Aleluia. Aquela mulher sai da condição de pecadora, de uma mulher excluída da sociedade para se tornar agora uma mensageira do reino de Deus. Aquela mulher automaticamente passa a ser uma missionária. Ela passa a ser alguém que proclama as palavras do Senhor. Ela testemunha. E aqui eu quero abrir um parêntese para falar para você do poder do testemunho. Muitos que estão aqui, um dia, ao entregarem a sua vida a Jesus, já receberam dessa água que sacia toda a sede. Muitos aqui, um dia, quando levantaram sua mão para Jesus, confessaram que o Senhor é o Senhor da sua vida, que se arrependiam dos seus pecados, receberam essa alegria que não para. Só que decidiram ficar com essa alegria para si. Decidiram pegar aquilo que o Senhor fez e dizer, olha, não vou compartilhar isso aqui não. Porque isso aqui é bom demais, né? Vai que não sobre mais para mim. Só que há um poder no testemunho. Há um poder em contar aquilo que o Senhor está fazendo. Se não fosse assim, hoje nós não teríamos essa palavra escrita. Porque o que é essa palavra? É a palavra de Deus, através de testemunhos, daquilo que o Senhor Jesus, Ele operou, aquilo que o Senhor, Ele fez no passado, aquilo que o Senhor faz no presente, aquilo que Ele operou e o que Ele quer fazer. Então são testemunhos que produzem vida. Então, nesta noite, eu quero te encorajar a abrir a tua boca e a compartilhar aquilo que o Senhor fez na tua vida, aquilo que o Senhor está fazendo. O Senhor é bom. Não despreze aquilo que o Senhor está fazendo. Às vezes você recebe uma vitória, porque essa vitória ela não veio com aquele carro, né, de som e aquelas flores, e não veio com fogos. A gente despreza aquilo que o Senhor está fazendo. A gente não celebra aquilo que o Senhor fez. Eu quero te convidar nesta noite a celebrar o que o Senhor está fazendo, a com a tua boca anunciar os grandes feitos do Senhor, a dizer grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu não declaro porque eu ainda não tenho. Não, eu declaro aquilo que o Senhor já fez, porque eu vou ver mais daquilo que Ele tem para fazer. Aleluia! Se você hoje precisa de saúde física, comece a lembrar das vezes que o Senhor te curou. Ou comece a lembrar das vezes que o Senhor curou uma irmã que você conhecia, de um irmão que você conhecia. Ou mesmo daquilo que o Senhor fala na sua palavra.
das curas que ele trouxe, dos milagres que ele operou. Se hoje você precisa de uma porta aberta, se hoje você precisa de provisão financeira, comece a lembrar das vezes que você achou que você ia morrer, das vezes que você achou que tinha acabado, das vezes que você achou que você ia morrer de fome ou que as contas não seriam pagas, e comece a declarar: Senhor, o Senhor fez no passado, o Senhor continua a fazer, eu sei que coisas maiores e melhores o Senhor vai fazer. O Deus que fez você fechar grandes negócios no passado é o Deus que continua fazendo grandes negócios ainda hoje. Então continue a declarar, continue a celebrar, continue a comunicar os feitos do Senhor. Faça como aquela mulher, como a mulher que largou aquilo que representava o seu passado e olhou para aquilo que representava o seu futuro. Aleluia! Ela olhou para frente. E porque aquela mulher, ela saiu do seu lugar, não só a vida dela foi transformada, mas a vida de todas as pessoas que ao ouvir o seu testemunho creram. Creram. Como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Você quer que a sua mãe, que o seu pai, que seu marido, sua esposa, seu filho seja salvo, mas você está pregando a palavra do Senhor? Você está anunciando o que o Senhor já fez, que Ele é poderoso para salvar, para transformar, para perdoar pecado, que não há pecado que o Senhor não perdoe, que não há nada, não há situação alguma que o Senhor não reverta. Aleluia! Não há nada, não há pecado que o Senhor não perdoe. E ela vai e ela começa a falar: venham, vejam, e as pessoas vão, e porque as pessoas vão, elas têm um encontro com Jesus. E ao se encontrarem com Jesus, eu acho tão extraordinário. Porque Jesus, ele não é como nós. Embora ele seja organizado e planejado, Jesus, ao se encontrar com pessoas que desejavam mais da sua presença, ele ama aceitar convites. Aqui, as pessoas que recebem Jesus, né, se encontram com Jesus, elas começam a insistir, dizendo assim: vem Jesus, fica aqui conosco, vem Jesus, não vai agora não, vem Jesus, dorme aqui na minha casa, come do meu pão, vem Jesus, eu vou cuidar não só das suas necessidades, mas das necessidades dos seus discípulos, vem Jesus e fica conosco. E a palavra diz que Jesus ficou ali, porque eles insistiram que ficasse. A mesma expressão nós vemos ali no caminho de Emaús, quando Jesus tinha sido morto, crucificado, quando os discípulos estavam sem esperança, e eles estavam ali caminhando, tristes, conversando sobre tudo o que havia acontecido, e de repente Jesus aparece, e aqueles homens, ao conversar com ele, dizem assim: olha, já é tarde, fica conosco, vem ficar conosco. E Jesus, pela insistência deles, pelo convite deles, Jesus fica. Jesus fica. Você quer ter Jesus na sua casa? Convide ele, diga: Jesus, fica comigo. Jesus, vem na minha casa. Jesus, vem no meu trabalho. Jesus, vem na minha vida. Fica comigo, Senhor. Eu não quero deixar o Senhor ir. Fica comigo. Glória a Deus. Nós entendemos nessa história tão linda que é verdade, que aconteceu, que o necessário de Jesus ultrapassa aquilo que a mente humana consegue compreender. Aquilo que está na geografia, aquilo que está na história, aquilo que está na expectativa do coração do homem. Jesus, ele faz além. Jesus, ele vai além. Ele vai além do ódio. Ele vai além dos discursos que nos afastam. Jesus, ele vai além das barreiras culturais. Jesus, ele vai além da vergonha pessoal. Jesus, ele vai além para se revelar como Messias. Aleluia. E a pergunta que fica é: qual água você tem bebido? Você tem permanecido com o seu cântaro para beber de uma água que não vai saciar a tua sede? Ou você tem experimentado da água que jorra para a vida eterna? Que água você tem bebido?
E aqui existem 2 apelos. O primeiro apelo é para um grupo de pessoas que se encontra em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, que diz: que diz: pois meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte da água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Aqui o Senhor está falando das pessoas que uma vez tiveram encontro com o Senhor, que uma vez beberam dessa água, mas que decidiram, por conta da maldade do seu coração, abandonar a água da vida para se saciar, ou para cavar para si, ou para se contentar, não agora com a fonte, mas agora com a cisterna, com aquilo que na força do braço dele, ele conseguia fazer. Mas o Senhor está dizendo aqui, olha, essa cisterna que você cavou para você, achando que nessa cisterna seria o suficiente para matar a tua sede, ela está furada. Por mais que você tente preencher essa cisterna com água, tudo que você coloca, ela vai embora. E o Senhor está dizendo nessa noite, se arrependa de deixar de depender da fonte para agora depender de uma cisterna. Se arrependa. O Senhor, Ele quer renovar a alegria da salvação na tua alma. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. E o outro grupo de pessoas nessa noite é o grupo de pessoas que ainda não, assim como essa mulher, ainda não beberam dessa água, que ainda não saciaram a sua sede, que ainda não sentem o Espírito Santo de Deus fluindo. E Rayane, como é que eu posso experimentar dessa água? Eu fui te falando, à medida que eu fui pregando e dizendo, olha, você precisa declarar a verdade, você precisa falar com a tua boca a verdade. Você precisa crer com o teu coração e com a tua boca confessar que só há um Deus nos céus. Que só há um Deus nos céus, que é Jesus Cristo. Que só Jesus Cristo, que só em Jesus Cristo você vai ter remissão dos seus pecados. Que só nele você vai ter o perdão para os seus pecados. Então o que eu preciso fazer nessa noite, Rayane, é crer nessa verdade, é confessar essa verdade e dizer, sim, Jesus, eu creio em ti e agora eu decido receber a ti, Senhor, como o Senhor da minha vida. E porque o Senhor é o Senhor da minha vida, agora não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então faz, Senhor, o que o Senhor quiser da minha vida, eu não me importo mais. Eu não quero mais me importar nem me preocupar com que tipo de água eu vou beber. Eu quero me alimentar, eu quero me saciar apenas desta água, da água que jorra para a eternidade. Amém?